A filha do nosso protagonista estava doente no hospital, e uma série de testes médicos foi necessário para diagnosticar seu problema. Contudo, esses exames revelaram algo que ele nunca imaginou enfrentar. Tomado pela dúvida, ele tomou uma decisão radical: realizar testes de paternidade em todos os seus filhos. O que ele descobriu mudou sua vida para sempre. Os resultados foram absolutamente chocantes. Ele não era o pai biológico de nenhum dos seus 5 filhos. Tenho 44 anos, sou casado com minha esposa Dakota há 22 anos. Nos casamos quando eu tinha 22 e ela 20. Éramos namorados de infância e namoramos durante todo o ensino fundamental e médio. Temos 5 filhos e vivemos felizes nesses últimos 22 anos. Nasci em uma família muito pobre, enquanto Dakota nasceu em uma família de classe média alta. A família dela não ficou feliz com sua decisão de se casar comigo e foi muito sincera ao afirmar que não acreditavam que eu poderia proporcionar a ela uma vida confortável. Claro, ela os ignorou e se casou comigo mesmo assim. Mas eu tive que trabalhar muito durante nosso casamento para provar que eles estavam errados e dar a ela a vida que merecia. Ela sempre disse que não esperava muito e que sabia no que estava se metendo quando aceitou minha proposta, mas eu ainda queria dar a ela tudo o que pudesse, especialmente durante os primeiros 10 anos de nosso casamento. Trabalhei até os ossos para sustentar nossa família, que continuava crescendo a cada novo bebê. Com cada novo filho, eu tinha que aguentar mais e mais horas de trabalho. No auge, quando tínhamos 5 filhos com menos de 10 anos, eu trabalhava quase 80 horas por semana, 13 horas por dia, 6 dias por semana. Estava exausto e perdi muito da paternidade. Nunca consegui ver as primeiras palavras de nenhum dos meus filhos, seus primeiros passos ou todos os seus marcos. Na verdade, as crianças mal me conheciam, pois eu estava fora a maior parte do dia e, quando chegava em casa, estava cansado demais para brincar com elas. Mal conhecia aquelas crianças e doía saber que, para manter minha família fora das ruas, eu tive que sacrificar meus melhores anos. Cerrei os dentes e me mostrei como o homem da casa, mas senti a dor de estar ausente em cada momento importante. Minha esposa e eu conversamos sobre a possibilidade de ela conseguir um emprego de meio período, para ajudar com as despesas quando as crianças tivessem idade suficiente para ir para a creche. Mas ela disse que não poderia ficar longe deles por tanto tempo. Infelizmente, mesmo depois de tudo que sacrifiquei para garantir que meus filhos estivessem seguros e minha esposa feliz, a família dela nunca me aceitou. As críticas giravam em torno de eu ser um pobre e inútil perdedor que nunca poderia dar a ela a vida que merecia. Para eles, eu era um viciado em trabalho e sem interesse nos próprios filhos. Foi preciso muita força de vontade para continuar naquela época, mas eu consegui. Trabalhei em uma pequena empresa de soldagem por todos esses anos, e cerca de 12 anos depois do nosso casamento, meu chefe me chamou para uma conversa. Ele estava se aposentando cedo, aos 60 anos, por problemas de saúde. Acho que encontraram um tumor em seu cérebro ou algo assim. Com um nó na garganta, ele decidiu que deixaria a gerência da empresa para mim. Aquele momento foi um misto de tristeza pela situação dele e de alegria por finalmente ter a chance de proporcionar à minha família a vida que sempre sonhei. Fiquei completamente chocado. Não tenho experiência em negócios, administração de empresas ou em liderar pessoas. Não fazia ideia por que ele me escolheu para assumir o trabalho de sua vida, mas quando perguntei, ele simplesmente disse que nunca tinha visto alguém trabalhar tanto quanto eu. Obviamente, fiquei lisonjeado, mas também estava nervoso. Eu era soldador e nunca havia sido promovido nos anos em que trabalhei lá. Comecei como aprendiz aos 17 anos, e agora, aos 34, estava sendo entregue as chaves da empresa. Para ser honesto, considerei recusar. Era um grande empreendimento e não tinha certeza se era a pessoa certa para o trabalho. Felizmente, minha esposa me convenceu a tentar apenas por alguns meses em um período experimental, para ver se gostaria. Descobri que gostei. Admito que foi estranho trocar minha roupa de trabalho por um terno e ainda mais estranho me ajustar às novas responsabilidades, mas percebi que tenho um talento especial para gerenciamento, graças aos ensinamentos do meu antigo chefe. A empresa estava crescendo no mercado e as pessoas confiavam nele. Se ele dizia que eu era bom no meu trabalho, eles acreditavam nele. Isso realmente me ajudou a navegar pelas dores do crescimento de um novo negócio. Nas primeiras semanas, minhas horas de trabalho ainda eram excessivamente altas, especialmente enquanto eu conquistava o respeito de todos os meus colegas como novo líder da equipe. Depois disso, houve uma redução pela metade das minhas horas de trabalho e um aumento significativo no meu salário. Minha esposa ficou encantada com essas mudanças, e nosso filho mais velho tinha 9 anos na época.
consegui compensar cada ano que estive ausente com um relacionamento incrível com meus filhos, especialmente aqueles que ainda carregam as lembranças da minha ausência na infância. Agora, eles me perdoaram, foi uma jornada de muito esforço e reconhecimento, mas nossa família estava mais unida e feliz do que nunca. Depois de alguns anos, peguei realmente o jeito de administrar um negócio, e estou feliz em dizer que expandimos a empresa e agora temos espaços de trabalho em 3 estados diferentes. Tudo estava indo bem, e sinceramente, eu deveria ter percebido que era bom demais para ser verdade. Pensei que os últimos anos de felicidade e conforto eram apenas o universo compensando os momentos difíceis dos anos anteriores do nosso casamento. Infelizmente, tudo virou de cabeça para baixo há alguns meses, quando minha filha ficou doente. Ela ainda é muito jovem e já vinha se sentindo mal há algum tempo. No começo, pensávamos que era apenas uma gripe sazonal ou algo passageiro, afinal, ela sempre teve um sistema imunológico mais fraco. Mas conforme os meses passavam e ela não melhorava, o medo começou a tomar conta de nós. Decidimos levá-la para um check-up, na esperança de que fosse apenas uma preocupação exagerada de pais. Infelizmente, nossos piores temores se confirmaram. Nossa filha está enfrentando uma insuficiência hepática crônica e precisa fazer diálise. Essa notícia nos atingiu como um raio, abalando nossas estruturas e trazendo à tona uma dor indescritível. Estamos lutando ao lado dela, mas o peso dessa situação é avassalador. Mas agora, estamos diante da necessidade de um transplante, e até há algumas semanas, não tínhamos opções reais. A condição dela estava se deteriorando rapidamente, e os médicos disseram à minha esposa que havia uma solução potencial em uma transfusão de plasma. Não entendemos muito desses termos médicos, nunca ouvimos falar disso, nem eu nem Dakota. Mas é claro que concordamos em tentar. O problema era o tipo sanguíneo da nossa filha. Sempre soubemos que ela tinha um tipo raro, mas nunca imaginamos que isso se tornaria tão crucial. Os médicos explicaram que as chances de encontrar uma correspondência em um relacionamento familiar eram altas. Por isso, tanto minha esposa quanto eu concordamos em fazer o teste para saber se éramos compatíveis e fazer a doação. No início, minha esposa parecia hesitante, mas, após pressão minha e do médico, ela concordou. Então, mantivemos a esperança viva. Eu estava em orações constantes, mesmo não sendo muito religioso. Mesmo que o tratamento com plasma não desse certo, eu acreditava que, se fôssemos compatíveis, poderia doar parte do meu fígado para ela. De qualquer jeito parecia que finalmente havia uma luz no fim do túnel, e eu me enchi novamente de esperança de que minha filha conseguiria se recuperar. Infelizmente, não foi o que aconteceu. O médico marcou uma reunião conosco e nos informou que nenhum de nós era compatível. Naquele momento, ele lançou olhares estranhos para minha esposa, o que me deixou intrigado. Ela ficou corada, mas eu estava tão imerso na tristeza e na decepção que não dei muita atenção na hora. Mais tarde, naquele mesmo dia, eu estava ao lado da cama da minha filha no hospital, enquanto minha esposa voltava para casa para cuidar do jantar das outras crianças. Elas costumavam ficar na casa de um primo que morava do outro lado da rua e ele as adorava. A dor era avassaladora, mas ainda assim encontrávamos forças para nutrir a esperança e cuidar da nossa família da melhor maneira possível. As emoções me tomaram quando o médico entrou sorrateiramente no quarto, onde minha filha repousava tranquilamente. Ele me chamou para um canto e proferiu palavras que despedaçaram o meu mundo. Ela não é sua filha biológica. Meu coração disparou quase saindo do peito diante daquele choque repentino. Por um instante, pensei que fosse uma piada de mau gosto, uma brincadeira cruel em um momento tão sensível. Mas logo a realidade se fez presente, inundando-me com uma avalanche de memórias das objeções persistentes da minha esposa em fazer um simples teste para confirmar nossa compatibilidade. Tudo se encaixou dolorosamente. Eu fiquei em choque. Ver minha filha ali, dia após dia, definhando diante dos meus olhos, era como ter meu coração despedaçado a cada respiração dela. E então, a notícia cruel, ela não era minha filha biológica. Aquilo foi um golpe devastador. O médico percebeu o impacto que suas palavras tiveram em mim e me fez sentar, oferecendo um copo d'água para acalmar meus nervos à beira do colapso. Minha mente girava, sentindo-me à beira do desmaio pela descoberta terrível. Quando finalmente consegui me acalmar o suficiente para ouvir o médico, ele teve a coragem de me pedir para guardar esse segredo de minha esposa. Percebi o peso do sigilo médico-paciente e o risco que ele assumia ao compartilhar aquilo comigo. Eu não disse uma palavra em resposta, apenas deixei o médico sair da sala. A sensação era de que o tempo se arrastava, como se o médico tivesse ficado ali por horas, mas minha mente estava em um estado de confusão e dor tão intensas que mal conseguia perceber o que acontecia ao meu redor. Minha filha despertou e precisei cuidar dela. Limpei o suor de sua testa,
Penteei seu cabelo e a alimentei, mas a agitação de pensamentos em minha mente era quase insuportável. Mais tarde, minha esposa retornou para assumir, o que me permitiu ir para casa e descansar um pouco. No entanto, ao acordar, as coisas não se tornaram mais fáceis. Preparei o café da manhã para o resto dos meus filhos e levei os mais novos para a escola, enquanto, em minha mente, eu examinava seus rostos em busca de alguma semelhança comigo. O problema é que todos os meus filhos se parecem comigo, inclusive minha filha no hospital. Ela é a cópia exata da minha avó, até o formato do nariz. Então, como ela pode não ser minha filha? Isso simplesmente não fazia sentido. Foi difícil fingir que tudo estava bem depois disso. Eu mal comia, mal falava. Felizmente, consegui deixar minha empresa nas mãos de um dos meus melhores funcionários, então não precisei me preocupar com isso pelo menos. Passei horas pesquisando no Google e acabei encontrando um site de histórias reais. Fiquei cerca de 12 horas seguidas lendo histórias semelhantes de homens que passaram pela mesma experiência que eu. O conselho ressoante em cada uma dessas postagens, com milhares de pessoas respondendo que eu deveria fazer o teste de paternidade dela, era esmagador. Eu não tinha ideia de como conseguir um desses, mas após algumas pesquisas na internet, encontrei um lugar que oferecia não apenas os kits pequenos com saquinhos. Eu não queria submeter minha filha a outro teste, o médico me assegurou que a margem de erro nesses exames era muito pequena, especialmente quando realizados em ambiente controlado por profissionais. Além disso, eu não queria causar mais desconforto a ela, não quando ela precisava de toda a força agora. Meus outros filhos também passaram por alguns exames recentemente, mas os médicos esclareceram que o que quer que esteja afetando minha filha não é hereditário. Então, não foi difícil persuadir meu filho mais novo a deixar-me passar um cotonete no interior da sua bochecha. Ele encarou como uma brincadeira e acho que gostou da atenção. Pensei em pedir para ele não contar à mãe, mas sabia que não seria uma boa ideia. Quando dizemos a uma criança para não fazer algo, é exatamente isso que ela faz. Então, nem me preocupei em fazer um grande segredo disso. Para ele, era apenas mais um teste em uma série deles. Enviei o cotonete e aguardei. Levou cerca de uma semana para receber os resultados, e acho que nunca esperei com tanta ansiedade em toda a minha vida. Aquela semana foi a mais difícil que já enfrentei. Não sabia exatamente quais resultados eu esperava. Claro, eu queria que meu filho fosse meu, não havia dúvida disso. Mas se ele fosse, ainda estaria atormentado com a incerteza sobre os outros. Os resultados chegaram, e ele não é meu filho. 3 dos meus filhos foram confirmados como não sendo meus. Não faz sentido testar o segundo filho mais novo, já que ele é gêmeo idêntico ao que já testei e que não é meu. O curioso é que, mesmo sendo parentes, compartilhamos cerca de 4% do DNA. Após mais pesquisas no Google, descobri que o parentesco mais provável que tenho com essas crianças são primos de segundo grau. Bem, testei as outras 2 crianças nas últimas 2 semanas, e os resultados são exatamente os mesmos. A chance de eu ser o pai delas é quase nula, e estou completamente arrasado. Não sei o que pensar. Nenhuma dessas crianças que criei nos últimos anos é minha biologicamente. Não sou ingênuo, entendo que provavelmente sou primo de segundo grau delas. Minha esposa tem um relacionamento próximo com alguém há muito tempo. Seu vínculo com meu próprio primo, que mora ao lado, seria motivo de preocupação se eu não confiasse tanto na minha esposa. Isso também explicaria a semelhança familiar entre eles e minha filha, que se assemelha muito à minha avó. Tudo isso faz sentido, já que ela era avó do meu primo. O que mais me perturba é como me referir aos meus filhos agora. Dizer meus filhos ou minhas filhas parece um engano cruel, uma mentira que rasga meu coração sempre que é pronunciada. Não quero sobrecarregar minha esposa com esse peso, pois sei que isso só aumentaria o estresse em nossa família, e não sei se poderíamos suportar mais esse fardo agora. A simples ideia de chamá-los pelos nomes parece surreal, pois ainda sinto um forte laço paterno com eles. Cada vez que me chamam de pai, é como se uma lâmina afiada penetrasse meu peito, e evito encarar o olhar da minha esposa, carregando essa angústia em silêncio. É irônico como o momento da doença da minha filha, que deveria unir a família em compaixão e cuidado mútuo, se torna um lembrete doloroso de uma verdade oculta. Apesar de todos os meus esforços para ser um pai amoroso, sinto-me como um estranho em minha própria casa, e essa sensação dilacera minha alma a cada momento. Todos os dias, minha presença se divide entre o hospital e a casa do meu primo, e essa dualidade torna tudo ainda mais doloroso. Sempre admirei o vínculo próximo que meus filhos têm com ele, assim como o amor genuíno que ele demonstra por eles. Eu imaginava que, por não ter filhos próprios, ele se alegrava em assumir o papel de tio amoroso na vida deles.
Cheguei até mesmo a ajudá-lo a obter reconhecimento na associação de proprietários do bairro. Estava tão contente por tê-lo por perto, compartilhando momentos de pesca e descontração com algumas cervejas na varanda dos fundos. Nunca passou pela minha cabeça que ele pudesse trair minha confiança dessa maneira. É um golpe que dói profundamente. Eu sei que pode parecer que estou indo rápido demais ao presumir que ele é o pai biológico de todos os meus 5 filhos, mas a incerteza e a desconfiança me consomem. A dor de questionar as fundações da minha família é avassaladora. Não consigo explicar o quão próximos ele e minha esposa são. Enquanto eu trabalhava duro por 16 horas por dia, quebrando as costas para sustentar a família, era para ele que minha esposa ligava para consertar um armário quebrado ou limpar as calhas. Eu sempre ficava aliviado por ela não se ressentir das minhas longas horas de trabalho. Por isso, não percebi o quão próximos eles eram. Meu primo tem a mesma idade que minha esposa e eles eram amigos desde o colégio. Na verdade, foi ele quem nos apresentou. Todos esses fatores se juntaram na minha mente, e acho que desenvolvi um certo ponto cego em relação a ele. Mas pode acreditar que esse ponto cego desapareceu agora. Não quero confrontar nenhum deles, honestamente, estou exausto demais para isso. Mal consigo olhar para as crianças sem ver o queixo do meu primo ou suas orelhas grandes e velhas. Minha esposa tem procurado conforto durante a doença da minha filha, mas tudo o que consigo fazer é afastá-la. Sei que ela está começando a ficar ressentida por não estar ao lado dela, mas simplesmente não consigo fingir que está tudo bem. As crianças estão sofrendo, eu estou sofrendo, a dor da minha esposa e da minha filha enquanto ela está morrendo é avassaladora. Eu nem sei por onde começar a consertar essa situação. Mal consigo comer, e todos os rostos na minha própria casa parecem estranhos. Inicialmente, me senti culpado por não confiar em minha esposa. Parecia que o primeiro teste deveria ter sido um acaso ou algo assim, e me senti um péssimo marido por considerar fazer testes de paternidade nos 4 filhos. Sigo em frente apesar dessa culpa e veja onde isso me levou, sou pai de 5 filhos, mas não tenho filhos. Não quero que minha esposa saiba que descobri nosso segredo até entender o que farei em seguida. Não sinto que posso simplesmente seguir em frente como antes, após essa notícia devastadora, estou completamente com o coração partido agora. Passaram-se 2 semanas e eu refleti muito sobre minhas opções. Parece que há apenas uma disponível. Eu poderia simplesmente ignorar a infidelidade da minha esposa, mas a dor é grande demais. Decidi me afastar o máximo possível. Sinto-me como um peso morto, deixando minha esposa e filhos desamparados. Minha esposa nunca trabalhou um dia na vida dela, e não faço ideia de como ela vai sustentar a si mesma e as crianças. Mas agora, acho que posso dizer que não é mais meu problema. Marquei uma consulta com um advogado de divórcio para amanhã, vou assinar os papéis e acabou. Fiz algumas pesquisas, e há um sujeito em nosso estado que você pode pagar para convencer sua esposa a assinar os papéis. Como éramos muito pobres quando nos casamos e os pais dela insistiram em um acordo pré-nupcial, felizmente, cada centavo que ganhei ainda é meu. Eles pensaram que eu poderia querer roubar a feia mansão deles ou algo assim. Tenho fingido que está tudo normal. Meu primo apareceu ontem enquanto minha esposa estava no hospital, e precisei de toda a minha moderação para não dar um soco na cara dele. O mais novo sentou em seu colo enquanto ele fingia ser solidário com minha situação, e tudo o que eu conseguia ver eram as semelhanças entre os dois. Isso quebrou meu coração mais uma vez, e estou partindo. Estou partindo para sempre. Não posso mais ficar nesta casa sabendo que criei o filho de outro homem. Assim que os papéis estiverem assinados, estou fora. Dakota pode fazer o barulho que quiser, mas não estarei aqui para ver. Estou deixando o país. Parece drástico, eu sei, mas deixar o país simplesmente não parece suficiente para colocar distância entre nós. Encontrei um lugar na Tailândia que parece ideal. É barato viver lá, e acredito que posso levar uma vida confortável com o dinheiro que ganhei, sem precisar trabalhar mais um dia sequer. Sempre sonhei em viajar, mas nunca pude sair do país por causa da Dakota, dos filhos e do trabalho. Agora vejo isso como uma oportunidade de realizar todos os meus desejos. Não serei mais pressionado por uma esposa traidora e filhos que parecem não se importar. Entendo que posso parecer insensível, mas é a única forma que encontrei para evitar um colapso total. Sinto que precisei criar uma distância emocional real entre mim e minha família, pois temo que, caso contrário, ficaria de cama para sempre. Estou passando por uma crise de meia-idade e sei que meu comportamento pode parecer típico de um homem na casa dos 40 anos que decide deixar a família para viajar pelo mundo. No entanto, isso não reflete o quanto eu daria para voltar no tempo e impedir que o médico me contasse o segredo sobre minha esposa.
Não me importaria se tivesse sido feito de bobo pelas minhas costas pelo meu próprio primo e pela minha esposa. Sinto que teria sido mais feliz se continuasse ignorante. Dizem que a ignorância é uma bênção, mas infelizmente não posso voltar atrás. Esta é a única maneira que vejo de seguir em frente. Sei que minha decisão não me tornará popular, e concordo que deixar minha filha doente para trás é uma atitude terrível. Mas sinto que não tenho outra opção. Sei que estou sendo egoísta e repugnante, mas acho que é a única maneira de lidar com isso sem me tornar uma casca vazia. Toda vez que lembro do brilho nos olhos da minha esposa ao me dizer que estava grávida, fico enjoado e quase desmaiando. Não consigo suportar isso, então estou fazendo o melhor possível. Devo dizer que já faz um bom tempo desde que atualizei vocês sobre minha situação, cerca de 6 meses no total. Eu realmente me mudei conforme havia planejado. Tenho estado muito ocupado me preparando para minha nova casa e há muitas questões legais para resolver. Tenho ótimas notícias para compartilhar. A filha da minha ex-esposa recebeu um transplante de fígado do meu primo e está se recuperando muito bem. Seu corpo está aceitando o novo órgão perfeitamente, e pelo que sei, ela está se sentindo ótima. Muitas pessoas, assim como eu, estavam preocupadas com isso. Minha ex-mulher teve a brilhante ideia de testar o sangue do meu primo em sua filha, e foi uma combinação perfeita. Estou aliviado por ela estar bem e garantir que houvesse dinheiro suficiente para cobrir suas despesas médicas. Lamentavelmente, minha ex-esposa começou a difamar-me nas redes sociais. Sinceramente, duvido que haja alguém a 8 quilômetros dela que não saiba que eu a deixei. Ela está tornando públicas nossas questões pessoais. Tentei ser discreto e ela ainda não sabe exatamente por que nos separamos. Ela parece pensar que foi por causa da doença da filha dela e que não aguentei, sendo chamado de pai ausente e outros apelidos desagradáveis, mas isso não me afeta, pois conheço a verdade. No entanto, após beber um pouco ontem à noite, não consegui mais tolerar ela espalhando nossos problemas online. Tenho recebido mensagens no Facebook de quase todos os membros de sua família e me sinto pressionado. Não estou orgulhoso disso, mas em um momento de raiva, compartilhei algumas capturas de tela dos resultados do teste de paternidade. Desde então, ela não postou mais nada, e muitos membros da minha família estão a atacando verbalmente. Pedi a eles em particular que parem com isso. Não queria vê-la sendo assediada e não tinha a intenção de compartilhar os resultados do teste de paternidade. Foi devastador perceber que todos na cidade descobriram a verdade sobre o pai das crianças. Mas já está lá fora, não há como voltar atrás. Seria uma atitude inútil postar as fotos e depois retirá-las, quando todos já tiverem visto e capturado a informação. Seria apenas uma tentativa desesperada de manter a dignidade, algo que não quero fazer. Felizmente, tive visão suficiente para descartar meu antigo cartão SIM e obter um novo número assim que cheguei aqui na Tailândia. Portanto, há apenas uma forma de entrar em contato comigo, e é através do Facebook. Deliberadamente, só verifico a cada poucos dias. Nenhuma das crianças me procurou, o que dói, mas também sei que mereço. Também não sei se seria capaz de permanecer forte se eles me chamassem de pai. Minha decisão estaria por um fio, e sei que demorei muito para me estabelecer aqui. Eu passei alguns meses vivendo com minha mala em um hotel, mas agora encontrei um lugar legal. Estou bem próximo da praia, a apenas 1 ou 2 horas de Bangkok. É bom aqui, claro, sinto falta da minha família, especialmente das crianças. Às vezes, admito, me sinto sozinho e penso na minha ex-esposa. Sinto falta de acordar ao lado dela e vê-la sorrir quando abre os olhos pela primeira vez. Custou-me muito para me instalar aqui, tive que pagar uma fortuna. O visto não foi tão caro, mas transferir meus ativos para uma conta bancária tailandesa foi caro. Mesmo com o custo de vida mais baixo aqui, admito que levei um tempo para me acostumar com a moeda. Fui enganado algumas vezes, então sinto que isso é uma espécie de rito de passagem para expatriados em qualquer lugar. Há um sujeito no meu prédio que veio do mesmo estado que eu, então às vezes saímos juntos. A solidão ainda é presente, não vou mentir, mas é melhor do que viver uma mentira. Eu jogo golfe, nado no oceano, encontro maneiras de ocupar meu tempo. Vocês devem ter notado que parei de me referir às crianças como minhas, e isso foi uma escolha consciente. Não parece certo continuar a reivindicá-los depois de tê-los deixado. Eles ainda podem me ver como pai, mas tenho trabalhado duro para mudar meu pensamento. Não é fácil, dói, e às vezes ainda cometo erros, mas estou fazendo o meu melhor aqui. Às vezes, dou uma olhada na página da esposa do meu ex no Facebook só para ver as fotos que ela postou das crianças. Ainda fico emocionado ao ver como os 2 mais novos estão crescendo rápido, mal os reconheço em algumas fotos.
Minha ex-mulher e meu primo agora estão em um relacionamento público. Eles parecem muito amorosos, e pelo que posso ver, ele se mudou para a casa que comprei. Retirei meu nome da escritura antes de sair, não parecia justo interferir na vida das crianças. Não quis forçá-los a sair da casa onde cresceram, e isso seria cruel. Eu sei que parece que estou escolhendo minha moral aqui, e realmente estou. Estou fazendo o melhor que posso para não perturbar as crianças mais do que o necessário. Entendo que muitos dirão que perder o pai é pior do que ter que deixar a casa onde cresceram, e concordo. Mas, para minha própria sanidade, precisei partir. Honestamente, acho que a resposta é sim, sou o culpado. Não por fazer o teste de paternidade dos meus filhos, mas por tê-los abandonado completamente por causa da infidelidade da mãe deles, algo que não foi culpa deles. Sinto uma dor profunda por isso, e carrego essa culpa todos os dias. Essa história foi realmente única. Aqui no canal, já vimos muitas histórias de traição e trapaças, mas essa se destacou por envolver uma criança doente. Felizmente, a criança ficou bem no final, mas o protagonista decidiu abandonar tudo e ir para a Tailândia. Gostaríamos de saber a sua opinião sobre isso. Você acha que foi correto ele deixar sua família? Sim ou não? Deixe seu comentário abaixo. Agradeço por assistir ao vídeo de hoje e espero que tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as próximas histórias. Tenham um dia incrível e até a próxima!